O movimento da Reforma foi caracterizado por uma série de questionamentos, reivindicações e mudanças de diferentes ordens, mas sobretudo religiosa. Afinal, vivia-se em um tempo em que não ser cristão era uma impossibilidade, como nosso trajeto indicou até aqui. As questões e as disputas teológicas foram as mais diversas durante o período da Reforma, mas, dentro do contexto luterano, elas foram pautadas, em especial, a partir dos textos de Martinho Lutero escritos em 1520. Referidos como conteúdo programático da Reforma Luterana, esses textos refletem temas como o sacerdócio geral de todas as pessoas crentes, a liberdade cristã, as práticas sacramentais e as chamadas boas obras. Em síntese, esses textos traduzem a vida de fé da comunidade cristã e seu compromisso com o mundo. Essa agenda teológica de Lutero é pautada pelos seguintes escritos: A nobreza cristã da nação alemã acerca da melhoria do estamento cristão, do cativeiro babilônico da Igreja e Tratado de Martinho Lutero sobre a liberdade cristã. A esses três principais textos ainda é acrescentado um quarto texto, anterior inclusive a esses três, mas escrito no mesmo ano: das boas obras. Mas quais são as características dos escritos de 1520? Quais são os temas? Quais são as demandas às quais estes textos visavam responder? Essas são as questões com as quais nós nos ocuparemos neste episódio. Geralmente nós referimos o ano de 1517 como o importante ano da Reforma Luterana, e o é efetivamente porque neste ano são publicadas as 95 teses por Lutero. O estupim que fez estourar a Reforma foram sabidamente as 95 teses, tá? Embora elas, a meu ver, teologicamente assim, não tenham tanto a dizer. Ele foi um elemento desencadeador. Mas, na verdade, o que Lutero queria, a partir da leitura da Escritura, o que Lutero queria propor ia mais longe, né? Em 31 de outubro de 1517, Lutero tinha afixado as 95 teses na porta da igreja do castelo em Wittenberg, protestando contra a prática da venda de indulgências. Isso deu um grande rebuliço na sociedade inteira e muito especial na igreja, porque foi sentido como uma contestação à igreja. Então, nos anos seguintes, houve muita controvérsia. Lutero teve que se defender em algumas polêmicas, alguns debates que se realizaram. Houve um emissário do Vaticano tentando convencê-lo a se retratar. E essas coisas tudo não prosperaram. Em 1520, Lutero estava tendo um pouco de calmaria. Ele já tinha passado por um processo de explicar as suas teses, as famosas teses que ele pregou na porta do castelo de Wittenberg. Ele já tinha dado as suas explicações, mas ele também estava com tempo para afirmar a sua teologia, aquilo que ele realmente queria que as pessoas soubessem. Então, no ano de 1520, Lutero entendeu que ele estava precisando dar uma maior fundamentação teológica à reforma. E então teve vários escritos nos quais ele pôde elucidar, explicar do que se tratava. Reforma na igreja, reforma na sociedade. Mas os textos assim que mais marcam o movimento como tal, o deslanchar do movimento da Reforma, são textos que foram então publicados no ano de 1520. Aqueles textos de 1520, que são normalmente citados como os textos programáticos, né? O Lutero vai enumerar outras questões que são extremamente importantes no campo teológico propriamente. Então esses textos de
de 1520 trazem, por assim dizer, o programa do movimento da Reforma. Vieram à luz vários escritos que são especialmente característicos de Lutero e que são especialmente importantes. Nesse ano, Lutero, então, publica 4 escritos, obras que evidenciam também a própria teologia, o cerne da teologia de Lutero. E os 4 escritos, eles têm frentes distintas de abordagem. O da liberdade cristã, que é, digamos assim, uma fundamentação da ética cristã. É um escrito, sobretudo, sobre a ética cristã. O anúncio de que nós não carregamos a salvação nas nossas costas, né? Mas que nós temos alguém que nos carrega nas suas costas, que esse é Jesus Cristo. Né? Das boas obras, onde Lutero também desenvolve a ética cristã na perspectiva do Decálogo. Né? Então ele interpreta aqui os 10 mandamentos na perspectiva da ética cristã. Também abordando a questão da ética cristã, mas numa outra perspectiva, né? Não como um imperativo para alcançar a salvação, né? Mas pressupondo a própria liberdade cristã. E o Lutero, então, ali ele procura demonstrar que ele não é contra as boas obras, mas ele está apenas à busca de uma compreensão adequada e correta das boas obras. Um escrito de reforma política, econômica e educacional destinado à nobreza do Império, né, a nobreza cristã de nação alemã, que é um texto que também precisa ser incluído aqui. A nobreza alemã, Lutero insiste no melhoramento, ele chama o imperativo do melhoramento na sociedade. É um texto, por um lado, com críticas à Igreja, especialmente ao Papado, com sugestões para temas a serem tratados no futuro concílio e daí também com sugestões concretas de mudanças e melhorias a serem realizadas na sociedade do seu tempo. O cativeiro babilônico da Igreja. Do cativeiro babilônico da Igreja, nós temos especialmente o tema da Igreja em que Lutero se encontrava. Onde o Lutero, então, discorre a respeito dos sacramentos, né? Reduz os 7 sacramentos a 2. Né? Ele puxa o tapete, praticamente, da hierarquia romana, porque ele ataca o sistema sacramental, que é a forma pela qual se exercia o controle sobre a população, era o próprio sistema sacramental, especialmente o sacramento da penitência, né, usado como referência, o sacramento da ordem, pelo qual então se enfatizava o papel político do clero dentro da igreja, dentro da sociedade. Nobreza cristã da nação alemã, acerca da melhoria do estamento cristão, né? Quer dizer, um texto, por um lado, com críticas à Igreja, especialmente ao Papado, com sugestões para temas a serem tratados no futuro concílio e daí também com sugestões concretas de mudanças e melhorias a serem realizadas na sociedade do seu tempo. A sociedade medieval, ela tinha no seu imaginário, aliás, isso era assim pregado também pela própria Igreja, de que o ser humano ele é classificado socialmente em dois estratos, a gente poderia dizer. O ser humano religioso e o ser humano profano. Essas duas dimensões, elas eram, por assim dizer, julgadas pela Igreja. Então, a Igreja entendia que a forma privilegiada de salvação era seguir a vida religiosa. Por isso, na Idade Média, e também o próprio Lutero, vão buscar seguir a vida religiosa, ingressar em mosteiros, ingressar na vida religiosa, no clero, porque a gente entendia que desta forma a gente agrada a Deus e pode merecer a salvação. Ou seja, é o caminho privilegiado para a salvação.
Por outro lado, as demais profissões, por assim dizer, consideradas seculares, essas eram perigosas. Essas, de alguma forma, representavam uma ameaça à própria salvação. Então, a forma, né, mais garantida de ser salvo é seguir o caminho religioso, a vida religiosa. E Lutero, nesse conjunto, e isso é importante ser frisado, ele relativiza esse pensamento. Para Lutero, o ser humano cristão é o ser humano que serve a Deus não só na igreja, ou seja, pela vida religiosa, mas em todas as frentes, em todas as funções, em todas as atividades neste mundo. Ele testemunha, o ser humano testemunha na sua profissão, na sua função, seja qual for o cargo, ele testemunha o amor recebido de Deus. Portanto, aquilo que o ser humano faz, aquilo que o ser humano age como ele o age não para merecer a salvação, mas porque ele já tem a promessa da salvação. Então, não existe privilégio diante de Deus ser padre ou ser lixeiro, ser professor ou ser uma dona de casa, ser pai ou ser mãe ou ser governante. Lutero entende que o ser humano é chamado por Deus para exercer o ministério, seja qual for, exercer testemunhando o amor de Deus. Então, no texto A Nobreza Cristã da Nação Alemã, ele vai acentuar esse aspecto do sacerdócio geral de todas as pessoas que creem, porque ele diz, se há necessidade de mudança e as autoridades eclesiásticas não as fazem, então é preciso que as pessoas que pelo batismo fazem parte do sacerdócio real, que as pessoas intervenham. E ele pede o auxílio naquele momento, especialmente das autoridades constituídas, no caso, os príncipes. Então, nesse escrito em particular, Lutero chama a atenção da nobreza, desafiando a nobreza que ajude a libertar a própria igreja. Que a própria igreja, de alguma forma, seja liberta do seu cativeiro e que haja essa compreensão do sacerdócio geral das pessoas que creem. Portanto, não são os sacerdotes somente, né, aqueles que atuam no âmbito da vida religiosa, nos mosteiros, né, ou na igreja, mas, né, o conjunto, o grande sacerdócio geral. E isso inclui governantes, isso inclui a sociedade como um todo. Então, nessa perspectiva, Lutero clama à nobreza, clama aos governantes que se engajem fundamentalmente para o melhoramento da sociedade. Lutero, por assim dizer, ele implode uma ideia estratificada de sociedade, em que algumas pessoas são superiores às outras diante de Deus. Lutero diz que diante de Deus, cada pessoa, na função que exerce, é sacerdote, é sacerdotisa, ou seja, integra o sacerdócio geral das pessoas que creem. Portanto, o que vale não é o extrato, o que agrada a Deus não é a vida religiosa, simplesmente, mas é a pessoa que, chamada, exerce o seu ministério, a função para a qual ela é chamada, numa perspectiva de cooperação com Deus para o melhoramento das relações, da vida, da justiça, enfim, do projeto de Deus. Ali já tem um outro aspecto que diz respeito a um jeito de conceber a igreja, né? A igreja não se move só pela hierarquia, a igreja se move também pelo povo que dela participa. Isso é um elemento importante dentro da reforma. Tem o texto do cativeiro babilônico da igreja, onde Lutero então discorre a respeito dos sacramentos. Onde Lutero faz uma
avaliação da prática sacramental e chega a, então, propor que na igreja se mantenham batismo e Santa Ceia como sacramentos que são instituídos pelo Senhor da igreja, né? Nesse escrito, Lutero, também, de uma forma bastante polêmica, ele acusa a própria igreja no que diz respeito ao seu estado de prisão, de cativeiro pelo papado. Né? Reduz os 7 sacramentos a 2, né? Inicialmente 3, depois a 2. Para nós, então, até hoje, reconhecemos apenas 2 sacramentos. Faz toda aquela crítica contra a compreensão sacrificial da Eucaristia e reduz o número de sacramentos a 2, batismo e Santa Ceia. É interessante que nesse escrito, Lutero inicialmente considera 3 sacramentos. Ao final desse escrito, são 2 os sacramentos apresentados, tá? Que é a Santa Ceia e o batismo. E os demais ritos ele mantém, eles permanecem como ofícios também em nossa igreja até hoje, mas não tem o caráter de sacramento. A penitência, Lutero aí já exclui, porque ele associa a sacramento aquilo que é um imperativo, ou seja, aquilo que é um mandato de Deus, ou seja, aquilo que Cristo institui, mas que também tem um sinal externo. E Lutero não vê nenhum sinal externo ao final atribuído à penitência, mas ele o vê na Santa Ceia e no batismo. O sacramento sempre implica uma instituição pela palavra, a fé que confia nessa palavra e o sinal visível. No caso do batismo, a água, no caso da Santa Ceia, o pão e o vinho. Agora a gente precisa entender também essa definição dos 2 sacramentos de Lutero num contexto mais amplo, em que a própria Igreja, assim, né, desde a Idade Média, estabeleceu serem 7 os sacramentos. Lutero contesta não somente o número de sacramentos, mas ele vai também a fundo a respeito do que seriam esses 7 sacramentos. E Lutero entende que existe na tradição, sobretudo medieval da Igreja, aquilo que a gente sempre de novo lê em seus escritos sobre invenções. Lutero denuncia que muito o que a Igreja fez foi invenções. Por isso Lutero chama a atenção para aquilo que está central na Bíblia, ou seja, a palavra de Deus, aquilo que é central da palavra de Deus, da Bíblia, que é Jesus Cristo. E são esses os 2 sacramentos que, na verdade, nos apresentam o próprio Jesus Cristo. Então, sacramentos é isso, é a centralidade da Bíblia nos trazida, nos doada, nos trazida como dádiva, ou seja, o próprio Jesus Cristo. Em novembro de 1520 ele chegou a escrever então esse livrinho da liberdade cristã. É um livrinho escrito então na iminência de ele ser excomungado da igreja, o que de fato veio acontecer em janeiro de 21. Em dezembro, um mês depois, dezembro de 20, ele foi ameaçado da excomunhão. Mas no escrito da liberdade cristã, Lutero tentou dar uma fundamentação pastoral, quase que de aconselhamento, de espiritualidade, do que significa ser uma pessoa cristã. O Lutero consegue, nesse texto, traduzir aquela expectativa de romper com os grilhões que nos aprisionam, né? E ele diz: a nossa fé nos coloca em relação com Deus diretamente, e o amor nos coloca em relação com as pessoas próximas a nós. Então, o cristão é uma pessoa totalmente livre, a ninguém sujeita, e, ao mesmo tempo, a pessoa cristã é sujeita a todos pelo amor. Ele começou com 2 teses que pareciam uma dizendo o contrário da outra. Então, a primeira dizia que uma pessoa cristã é aquela pessoa totalmente livre, realmente livre,
e que não estaria sujeito a nenhuma outra pessoa. E logo em seguida ele coloca outra tese dizendo que uma pessoa cristã é uma pessoa servidora, uma incansável servidora, e é, portanto, sujeita a todas as outras pessoas. Então, quem começava a ler aquele escrito dizia, é impossível, como é que pode se dizer uma coisa, que ele é livre, e logo em seguida que ele é uma pessoa servidora. Como pode dizer que não está sujeito a ninguém e depois dizer que está sujeito a todas as pessoas? Uma coisa exclui a outra, nós iríamos pensar. Especialmente esse texto da liberdade cristã, que expressa que as pessoas são livres pela graça de Deus, então elas não precisam estar submetidas a nenhum ser superior para alcançar a sua salvação, foi um propulsor também para as mulheres decidirem e tomarem uma opção, uma decisão de sair do mosteiro e procurar uma outra oportunidade para a sua vida. Mas Lutero tinha uma perspectiva que vai atravessar todo o escrito dele. É que o ser humano é um ser que se relaciona com Deus, se relaciona com outras pessoas. E isso perfaz o ser cristão. Como nós nos relacionamos com Deus? Como nós nos relacionamos com as outras pessoas semelhantes a nós? E aí, então, ele diz, olha, muita gente, a primeira parte, né? Primeira parte do escrito, ele diz, muita gente tenta fazer tudo que é possível para obter a salvação. Quer dizer, a relação com Deus achavam que dependia das coisas que iriam fazer. E que deveriam ser coisas agradáveis a Deus, muitas vezes uma espiritualidade característica da época, ascese, jejum, trajes. Da liberdade cristã, de alguma forma reflete também a escravidão, por assim dizer, provocada pela própria igreja, e aí Lutero agora insiste numa outra perspectiva teológica do ser humano diante de Deus, ou seja, não mais numa perspectiva do aprisionamento, do cativeiro, mas a fé que liberta. Então, essa fé que liberta provoca a liberdade cristã. Aí Lutero diz, olha, não importa, nada disso vale. Na relação com Deus, nós somos totalmente livres, porque nós somos totalmente agraciados. Deus nos dá, então, e nós não podemos conquistar. Deus não é um objeto de negociação, mas ele é um ser amoroso que se dedica a nós e nos dá tudo. Então, na relação com Deus, somos totalmente livres e não somos sujeitos a ninguém, a nenhuma ordem, a não ser a fé, aquela que confia em Deus mesmo. Então, essa é a liberdade cristã, de nós podermos ser humanos, né? De não precisarmos criar nem o céu na terra, nem o céu no céu, né? Mas de viver da salvação em Jesus Cristo. Tá? E assim sermos efetivamente humanos, fazer aquilo que nos é possível e deixar de fazer, bem descansados, aquilo que não está ao nosso alcance. Lutero foi acusado de promover a imoralidade no seio da cristandade com sua teologia da graça e fé. Se é assim, então a gente não precisa fazer mais nada, ninguém precisa mais se mudar, não precisa melhorar de vida, não precisa... Aí quando ele chega na segunda parte do escrito, ele diz, olha, mas nós não somos pessoas que só nos relacionamos com Deus. Nós vivemos no mundo, nós estamos relacionados com outras pessoas. E como é a nossa relação com as outras pessoas? Aí ele menciona, nós temos um corpo, nosso corpo se relaciona com outras pessoas, né? E essa relação com as outras pessoas, obviamente, não deve ser uma de ignorá-las, de querer se aproveitar das outras pessoas, mas é uma relação em que nós prestamos serviço e atenção às outras pessoas nas suas necessidades. Então aí nós somos totalmente, incansavelmente servidoras. Então, no amor ao próximo, nós somos servidores. E na relação com Deus, nós somos agraciados e livres. Essa
dupla dimensão é extremamente importante e essa está bem destacada nesse escrito da liberdade cristã. Porque os escritos de Lutero, principalmente esses, eles são bastante baseados na sua experiência pessoal. Ele escreve contando e querendo transmitir o que ele mesmo tinha descoberto. Não foi só uma discussão teológica abstrata. Ele sentiu isso, ele passou de um processo de se sentir extremamente culpado e ter que encontrar a salvação com as suas obras, e aí ele descobre que isso não é verdade, que ele já é livre pela graça de Deus. Pois é uma obra em verdade genial. Outro texto importante de Lutero, de 1520, é o texto a respeito das boas obras. Né? Ali o Lutero ele se une, por exemplo, ao apóstolo Paulo, que teve que se defender de acusações e que ele, digamos assim, estaria dando uma espécie de carta branca, quem sabe, a uma vivência moralmente menos louvável. Né? E o Lutero, então, ali ele procura demonstrar que ele não é contra as boas obras, mas ele está apenas à busca de uma compreensão adequada e correta das boas obras, né? O texto das boas obras, ele evidencia mais uma vez um aspecto de combate à compreensão que se tinha ao tempo de Lutero e também anterior sobre salvação. O ser humano e a igreja medieval entendiam que o ser humano precisaria cooperar com a sua salvação. Ele precisa realizar obras que sejam aceitáveis diante de Deus para que assim ele possa receber a salvação. Portanto, de alguma forma, era necessário que a gente fosse acumulando boas obras e que essas boas obras, ao final, pudessem ser como uma espécie de poupança a ser apresentada diante de Deus e, então, merecer a salvação. Lutero inverte isso. Lutero diz, de alguma forma, isso através de um exemplo em um outro escrito que sempre me é bastante elucidativo. Lutero diz que uma vaca não vai para o céu porque ela dá leite. Ela foi feita para dar leite. Se a gente vai entender esse exemplo agora na perspectiva da ética cristã, Lutero vai dizer o seguinte: a pessoa cristã, ela não faz obras para então merecer a salvação, mas ela foi feita cristã pela fé e por isso ela faz boas obras. Ou seja, ela foi liberta para isso. O que acontece é a fé sempre se traduz em boas obras. Boas obras, no entanto, não produzem fé. E essa relação precisa ser bem compreendida. A fé nasce da pregação da palavra por meio da ação do Espírito Santo. E essa fé se traduz em obras de gratidão a todo momento. O Lutero diz, olha, o cristão não vai mais perguntar onde tem boas obras para fazer. Ele vai fazer o que precisa ser feito para o bem do todo, para o bem da comunidade, da sociedade, de um modo mais geral. Então, ele realiza, eu diria assim, um processo de secularização das boas obras, né? Tira as boas obras do contexto religioso, desvincula, dissocia as boas obras dos votos monásticos, né? E traz as boas obras, uma vez, para o contexto da fé, né? Então, associando aos 3 primeiros mandamentos das 2 tábuas da lei, né? Quer dizer, então, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses, quer dizer, então, associa as boas obras à fé. Esse é o elemento característico e marcante que define o que é ou o que não é uma boa obra. E, por outro lado, então, traz as boas obras, as obras da 2ª tábua, para dentro do contexto secular, né? Quer dizer, a vivência em família, a vivência na política, na economia, na sociedade, né? Honrar pai e mãe, não furtar, não matar, etc, etc.
não precisa olhar para o céu. Em outro lugar, Lutero escreve isso assim: a pessoa não olha para o céu, mas ela olha para onde Deus está olhando, para o mundo. Ou seja, ela não olha para o céu preocupada com a salvação, porque ela já tem a confiança da promessa de Deus pela salvação. Por isso, ela olha para onde Deus está olhando. Ela olha para o mundo, porque é para lá que Deus está olhando. O seu olhar, portanto, se volta para o mundo. E o mundo que precisa de ajuda, de cooperação. O mundo que precisa o testemunho da pessoa liberta. Portanto, a pessoa é fundamentalmente liberta da preocupação pela autossalvação e ela é posta, a partir desta libertação, a serviço no mundo. Ou seja, o mundo para onde Deus está olhando, o mundo para onde Deus destina o seu próprio Filho Jesus Cristo, ou seja, o mundo que Deus quer salvar. O fundamentalismo, ele tira de nós essa liberdade que nos é dada por Deus. Ele nos impõe hierarquias, ele nos impõe condições para a graça de Deus. E essa não foi esse a teologia de Lutero, não foi essa a mensagem e a teologia escrita nestes textos. É extremamente importante redescobrir nestes tempos, especialmente em que cresce no mundo e também no nosso contexto brasileiro, estes escritos de Lutero. Lutero foi um dos mais importantes autores alemães do século XVI e seus escritos, seus hinos, suas orações, suas pregações vieram a redefinir o contexto religioso dos séculos que se seguiram. Os escritos programáticos de 1520 evidenciam um profundo compromisso com a fé cristã e, em consequência, uma libertação, ou antes, uma contestação genuína sob o prisma do Evangelho, das estruturas sociais, políticas, econômicas e religiosas da Igreja cristã da época. No próximo vídeo, nós conheceremos o suprassumo da teologia luterana. Até!